Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Segunda-feira, 23 de setembro, é mais uma semana que começa e desde já nós desejamos a você que ela seja muito produtiva e, claro, abençoada. Sendo assim, confira o que é destaque na edição de hoje. Lavras recebe mais uma parcela do Fundo de Participação dos Municípios. Governo de Minas anuncia investimento milionário em serviços para pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Rafael Mendonça traz as notícias do esporte e tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Roda a vinheta que a gente volta já. Os municípios brasileiros receberam na última sexta-feira mais de 1.389 bilhões de reais do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de setembro. Lavras vai receber a parcela de R$ 636.017,81. O FPM é considerado a principal fonte de receita de aproximadamente 80% dos municípios brasileiros. O repasse, previsto na Constituição Federal, corresponde a 22,5% do que a União arrecada com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados. O governador Romeu Zema apresenta nesta segunda-feira novidades para os usuários dos serviços especializados de reabilitação em deficiência intelectual. Na oportunidade, o governo de Minas vai confirmar novos investimentos para a manutenção do programa, fundamental à rede de cuidados que presta atendimentos a pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. O evento será realizado na APAI de Belo Horizonte. Hora dos destaques do esporte aqui no Jornal da Cidade. E quem chega com mais informações é Rafael Mendonça. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham em mais um Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira. Uma segunda-feira bem agitada, mas primeiro vamos destacar a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 27, que aconteceu neste final de semana e teve os seguintes jogos. No sábado, o Vitória bateu o Juventude por 1-0, o Corinthians, na estreia de Memphis Depay, bateu o Atlético Goianiense por 3-0 e no clássico vovô, vitória do Botafogo para cima do Fluminense 1-0. Tivemos também no sábado a goleada do Fortaleza para cima do Bahia 4-1. Ontem a rodada foi encerrada com a vitória do Atlético por 3-0 para cima do Bragantino. O Palmeiras venceu o Vasco 1-0, empate em 0-0 entre Cuiabá e Cruzeiro. O São Paulo, poupando titulares para enfrentar o Botafogo na Libertadores, perdeu em casa para o Internacional por 3-1. Vitória do Grêmio diante do Flamengo 3-2. Criciúma e Atlético Paranaense empataram em 0-0. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro traz o Botafogo na liderança com 56 pontos, o Palmeiras é segundo na cola com 53, Fortaleza terceiro 52 e fecha o G4 o Flamengo com 45. A quinta posição tem o São Paulo 44 e o Bahia hoje é sexto com 42. O Cruzeiro com o empate diante do Cuiabá somou um pontinho, foi a 42, é sétimo colocado. O Atlético é apenas o nono com 36. A zona do rebaixamento hoje tem Corinthians 28, Fluminense 27, Cuiabá 23 e o lanterna é o Atlético Goianiense com 18 pontos. Vamos destacar o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro porque essa partida acarretou uma série de acontecimentos. Cruzeiro ontem jogou contra o Cuiabá na Arena Pantanal com um time misto e ficou num 0-0 bastante criticado por parte dos torcedores pela postura do time em campo, que deixou de conquistar 2 pontos e 2 posições na tabela de classificação. Pois bem, hoje pela manhã a diretoria do Cruzeiro informou que Fernando Seabra não seguiria no comando técnico da equipe. O empate, a má atuação, as decisões foram a gota d'água para que o treinador fosse desligado
E em entrevista também ao jornal O Tempo, Pedro Lourenço disse que uma vitória apenas em 8 jogos, nos 8 últimos jogos no Campeonato Brasileiro, também pesaram para esse desligamento. Bem, o Cruzeiro agiu rápido. Após anunciar a saída do técnico Fernando Seabra, ainda no final da manhã, Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico. Diniz, que tem várias passagens pelo futebol brasileiro, um jeito muito específico de jogar. Ele foi contratado até o fim de 2025, chega amanhã na Toca da Raposa 2 para comandar o primeiro treinamento, já como novo comandante do Cruzeiro, e na quinta-feira, se a documentação for regularizada a tempo, ele já estreia diante do Libertad. O principal trabalho do Diniz foi no Fluminense entre 2022 e junho deste ano, no qual ele foi campeão da Libertadores ano passado pelo Fluminense. Tem também um título carioca no currículo. Falando rapidinho do Atlético, o Atlético joga quarta-feira contra o Fluminense, o ex-time do Diniz, pela Copa Libertadores. Ontem descansou titulares, conseguiu uma boa vitória e agora o foco é na reversão da desvantagem diante do Fluminense. Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para essa partida e o Galo treinou já de olho no jogo hoje pela manhã na cidade do Galo. A tendência é que os desfalques sigam os mesmos, entre eles Zaratio, Otávio, Saravia e Eduardo Vargas. Essas as informações do esporte nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. E agora a previsão do tempo para amanhã. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira em Lavras será de sol com aumento de nuvens no período da tarde. Não há previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. Ventos a 8 km por hora, com a umidade do ar atingindo a casa dos 33%. O Jornal da Cidade fica por aqui. Obrigado a você pela companhia. Uma excelente semana e a gente se vê de novo amanhã. Tchau!